Estamos aqui com o programa Jornada Feliz. Nós já estamos chegando ao final deste programa, mas antes eu quero deixar uma pequena palavra de reflexão para você na Palavra de Deus, que está lá no livro de Mateus, capítulo 26, verso 37 ao 38. E a reflexão que eu quero deixar para você hoje é de como Jesus nos ensina a lutar contra a depressão. Em Mateus capítulo 26, verso 37 e 38, a Palavra de Deus nos diz o seguinte: então Jesus foi levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Essa Bíblia que eu estou usando é na tradução da linguagem de hoje. Mas esse episódio que a Palavra de Deus narra, foi um momento ali no Getsemane, onde nós vemos que o Senhor Jesus, ele passou ali por um sofrimento de angústia e um abatimento na sua alma. E ali, quando a Palavra de Deus fala que ele foi tomado de tristeza e angústia, nós vemos que ele fala, a minha alma está profundamente triste até a morte. As atitudes do Senhor Jesus naquele momento de aflição nos dão aí passos importantes na luta de qualquer cristão contra sentimentos de angústia, opressão e depressão. Primeiro ponto, naquele momento de angústia, nós observamos que o Senhor Jesus, ele escolheu alguns amigos próximos para estarem com ele. Então, a Bíblia fala, e é bem claro, que Jesus levou-lhe Pedro e os dois filhos de Zebedeu, para estarem ali com ele naquele momento. Então, essa iniciativa do mestre em buscar a companhia dos seus amigos mais íntimos, no momento em que ele estava enfrentando ali uma tristeza de alma, isso é assim, declarado nessas palavras. Então a dor, a enfermidade, geralmente o que acontece? Isolam as pessoas. Tem pessoas que quando sentem dor, quando sentem tristeza, quando vem ali a angústia, elas se isolam, E aí acabam ficando mais aflitas ainda. Quando nós estamos enfermos, muitas vezes a gente não quer ficar perto de ninguém. E muitos também, às vezes, não querem estar próximo de nós. Mas aqui o Senhor nos deu uma lição, de não ficar só nos momentos de angústia, de tristeza. Então, em se tratando de sofrimento, por exemplo, como a questão da depressão da alma, acredito aí, posso dizer, amados, que a questão da comunhão, do relacionamento acaba sendo algo muito importante. Então, quando a sua visão está turva, está obscura, quando você não está conseguindo ver uma saída, muitas vezes nós precisamos, que o nosso coração às vezes fica falando só coisas negativas, você fica só pensando pensamentos negativos. Muitas vezes a gente precisa ser guiado por outros olhos, ou seja, por outras pessoas que nos amam e que estão conseguindo ali enxergar o melhor. Ou seja, em outras palavras, nós carecemos daqueles que nos falam de palavras de esperança, Então, amizades são muito preciosas. Lá em Provérbios 17, a palavra de Deus nos fala assim: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Então, é necessário nesses instantes que você não fique só. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele não abre mão desse benefício, no momento ali da angústia, de estar com pessoas amadas, com pessoas íntimas. Segundo lugar, em sua dor, o Senhor Jesus, ele abriu o coração para os amigos. Então, a Bíblia nos mostra nesse texto, que Jesus se voltou aos discípulos e ele disse para ele: a minha alma está profundamente triste até a morte. Uma das dificuldades em ajudar, às vezes, aquelas pessoas que estão passando, por exemplo, pela depressão ou por abatimento, é o fato de que dificilmente as pessoas compartilham a sua dor com outras pessoas ao seu redor. E Jesus não nos deu esse exemplo. Pelo contrário, no momento de angústia, ele compartilhou aquilo com seus amigos, com seus discípulos. Em seu abatimento, Jesus ele pediu também a intercessão e participação dos amigos na sua luta. Então, diferente do que algumas pessoas às vezes costumam fazer em momentos de tristeza, Jesus, queridos, ele não quis apenas falar sobre os seus problemas. Ele também não quis apenas colocar para fora o que ele estava sentindo no peito, nem só desabafar, mas ele compartilhou ali a sua dor e ele pediu aos discípulos que participassem com ele na luta, em oração por causa da sua tristeza que ele estava sentindo, que era uma tristeza até a morte. E ele disse assim lá em Mateus 26, 38, ficai aqui e vigiai comigo. Então nós aprendemos aqui nesse verso uma grande lição, a questão do compartilhar a dor do aflito, mas mais ainda permitir que outras pessoas possam te ajudar.
né? Como também ser direcionado nessas ocasiões a buscar ajuda. Procure ajuda, procure um profissional, procure uma pessoa que possa te auxiliar, né? E Jesus, ele nos mostra ali que ali ele estava vivendo uma luta pela alegria da alma. E essa luta, ele enfrentou ela através da oração, porque ele estava ali no Getsemane e ele foi orar. Então, aqui nos é lembrado também, né, o cuidado, o zelo espiritual e o poder que a oração ela tem de nos ajudar nesses momentos de aflição. E na sua aflição, Jesus ele derramou ali o seu coração diante do Pai em oração. Ele não só pediu oração por si mesmo, como ele pediu para os discípulos: orai e vigiai aqui comigo, mas ele também derramou o seu coração diante do Pai, quando ele falava assim: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por último, a atitude dele deixa claro que não há qualquer assunto que nós não possamos trazer à presença do Pai, né? Ou seja, Deus, ele se interessa pela sua dor, ele se interessa pelo seu coração, ele se interessa pelos seus problemas, e você pode desabafar com o Senhor, você pode entrar em oração, você pode entrar na porta do seu quarto e se derramar, porque isso vai te ajudar a passar por esses momentos de angústia. E em último, no seu sofrimento, Jesus descansou ali a sua alma na sabedoria de Deus. Após apresentar ao Pai o seu desejo, quais são as seguintes palavras que nós vemos ele dizendo no texto? Ele fala assim: todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O que é importante nós lembrarmos aqui, queridos, é que assim como o filho, como Jesus ele não foi desamparado, naquele momento ele desabafou com o Pai, ele orou, né? Nenhum dos filhinhos de Deus será, você também não vai ser desamparado. Então essas verdades nos ajudam a descansar em Deus, né? E um outro conselho que eu gostaria de dar para você: fite os seus olhos não apenas no problema, mas pense em tudo de bom que você pode ter ainda, no quanto você serve a um Deus que ele é maravilhoso, né? E que tem grandes planos para a sua vida. Então, Jesus, ele viveu ali momentos de dor, de aflição, né? Em Hebreus 12:2, a palavra de Deus, inclusive, nos fala assim também: Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus utilizou a sua expectativa da glória futura, ou seja, para lhe ajudar a superar aqueles momentos de sofrimento na cruz. Então, dessa maneira, nós vemos que o Senhor, ele não teve o foco só naquela circunstância difícil, de humilhação, de dor que ele estava passando, de ser injustiçado, né? Mas ele ocupou também a sua mente em pensar não apenas no sofrimento que ele experimentava, mas em meditar naquilo de bom, nas glórias que lhe seriam concedidas por Deus no futuro, que seria assentar à destra do Pai. Então, por essa razão, a gente vê aí, né, que o Senhor ele teve uma atitude de esperança. E o que eu quero dizer para você, você também pode manter uma atitude de esperança e aprender a lidar com esses sofrimentos terrenos, né? Saiba que Deus tem sempre o melhor para você. Às vezes você, com seus olhos, você vê só algo negativo, você vê só morte, você vê tristeza, você vê problema, mas procure um amigo, não fique só, converse com alguém, né? Procure seu pastor, converse com alguém, procure ajuda, porque quando a gente está com a mente obscurecida, o que acontece? Você às vezes não consegue enxergar, mas uma pessoa que te ama, que está vendo toda a situação, pode te apontar um caminho, uma direção. E mais ainda, lute em oração. Busque ajuda em oração. E você vai conseguir superar essa angústia, essa dor e essa depressão. Gente, muito obrigada. Obrigada, Uberlândia. Esse foi o programa Jornada Feliz desse sábado. Estamos no Setembro Amarelo, falando de temas polêmicos. Sábado que vem continuamos nessa mesma vertente. E obrigado, Uberlândia, gente. Que você tenha um sábado iluminado, né? Queria agradecer a vocês pela audiência. Queria dizer também que hoje eu fiz uma participação especial na Band, das 9h30 às 10 da manhã. E todos os sábados nós temos um encontro marcado na Rede Bandeirantes de televisão, das 9h30 às 10. Eu sou uma das apresentadoras do programa Empire Style. Vou estar à frente do Conexão, que é um programa de histórias inspiradoras, que vai falar sobre empreendedorismo, do grupo Empire, né? Ligado à revista Empire Magazine. E vocês são meus convidados a me conhecer ali pela telinha da Band aos sábados, 9h30 às 10. Vocês já estão acostumados com a minha voz, ali vocês vão me conhecer pessoalmente, né? Vendo ali, me vendo. Gente, é isso aí. Esse foi o programa Jornada Feliz. Obrigada. Fiquem com Deus.